Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O primeiro livro da Bíblia. Diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e colheram que estavam nus, desconheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Só até aqui, gente. Se assenta, dando glória a Deus. Aleluias. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o silêncio de Adão. Dá para você dizer isso para duas pessoas aí, o silêncio de Adão. Diga para mais alguém aí, o silêncio de Adão. Queridos, o silêncio de Adão, eu queria falar um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo onde o silêncio de Adão tem feito parte de cada um de nós. O silêncio de Adão, por incrível que pareça, está fazendo parte de muitas famílias, de muitos sacerdotes, de muitas pessoas que nasceram para falar, que nasceram para desempenhar um papel na sociedade. E eu vejo que muitas pessoas estão perdidas no seu chamado, outras pessoas estão perdidas na sua identidade, muita gente deslocada do propósito de Deus, do propósito eterno. Deus te chamou com um intuito, e esse intuito é que você ande no fluido da graça de Deus. Quando você descobre a sua identidade, você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para você ser o que você é. Quando descobrimos quem somos em Deus, quando descobrimos o motivo para qual fomos chamados, nós entendemos que Deus tem um projeto pessoal para cada pessoa. Quando eu olho a criação em Gênesis capítulo 1, eu quero que você me escute, essa mensagem ela é mais para você abrir os seus ouvidos e o seu coração. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu percebo que Deus criou os céus e Deus criou a terra. E tudo que nele existe, eu percebo que Deus cria, Deus ele faz, Deus em meio ao caos. O que eu disse? Deus em meio ao caos, Ele libera uma palavra de criação. Em meio ao caos, Deus cria, Deus dá forma, porque tudo aquilo que Deus falou, Ele já pré-criou no seu coração. Então quando Ele cria os céus e a terra, e tudo que há nele, Ele vai começando a elaborar o plano da terra. Em Gênesis capítulo 2, quando você lê que Deus, Ele cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida. Você vê em Gênesis capítulo 2 que Deus prepara, Deus forma um ambiente para colocar um homem, um ambiente para estabelecer um homem. Deus cria um jardim para que esse homem pudesse estar. Quando você lê Gênesis capítulo 2, você vê também que Deus cria a mulher, Deus dá um sono em Adão, e faz com que Adão descanse por um momento, e tira de Adão o melhor que havia nele, que era uma mulher, e dá o nome de Eva.
É interessante que os ateus, eles não acreditam que Deus existe. Você vê muito ateu tentando provar que Deus não existe, que Deus é uma invenção da nossa mente, que Deus é apenas um ser imaginário. Hoje muitos ateus tentam provar que Deus nunca houve e nunca existirá, mas Deus é poderoso, e tudo que Ele fez, Ele deixou a sua assinatura escrita. Deus, quando criou o mundo, Ele deixou a sua assinatura, porque a Bíblia diz, façamos o homem. Esse façamos fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três em um. Então quando Deus cria céus e terra, quando Deus cria a natureza, Ele deixa a sua assinatura. Então mesmo que um ateu não creia que Deus existe, se a gente olhar para a natureza, a gente vê a assinatura de Deus. Quando estudamos o tempo, nós vemos que Deus deixou a sua assinatura na criação. Por exemplo, o tempo, ele é dividido em três partes: passado, presente e futuro. Quando você estuda o espaço, você vai estudar três coisas: altura, largura e profundidade. Quando você estuda a matéria de átomos, você que fez a escola, você percebe que é dividida a matéria em átomos em três também: prótons, nêutrons e elétrons. Quando você estuda a informação da genética, você vai estudar três tipos de aminoácidos. Você que é músico, você sabe muito bem que a música é dividida em três partes: melodia, harmonia e ritmo. Tudo que Deus fez, Ele deixou a sua assinatura, três em um. Ele deixou estampado tudo que Ele criou. Então os ateístas não acreditam, mas o cristianismo é o único meio que te coliga a Deus, que é três em um: Pai, Filho e o Espírito Santo. A nossa natureza é essa, é uma natureza da criação. Deus assina tudo que Ele faz. E todos nós sabemos que Deus colocou Adão e Eva em um lugar chamado Éden, em um jardim chamado Éden. A palavra Éden, ela vem do hebraico, que significa delícias, lugar de prazer, lugar de maravilhas. Deus criou o Éden, e no Éden Ele coloca Adão em um lugar de delícias, em um lugar de deleites. Éden era um jardim, e esse jardim era regado por um rio que dividia esse jardim por 4 braços. Havia no Éden um rio que dividia o jardim, tinha 4 braços, e esse rio fazia parte daquele jardim. Havia também uma terra no Éden chamada Ávila. Essa terra havia muito ouro, muitas pedras preciosas. Havia uma pedra em abundância chamada sardônica, era uma pedra alaranjada escura, era um ambiente rico, brilhoso. Havia também no jardim uma pedra chamada obidélio, que era uma resina extraída da palmeira. Então o Éden foi criado com delícias, com ouro, com pedras preciosas. Adão e Eva podiam desfrutar daquele ambiente, um ambiente sobrenatural. O Éden era um ambiente de beleza. Talvez com os seus olhos ou com os meus olhos, nós nunca vamos contemplar o que Adão pôde contemplar com os seus olhos. Adão contemplou beleza, uma beleza criada por Deus, contemplou riqueza e também contemplou conforto. Então qual era a função de Adão no Éden? A função de Adão no Éden era cuidar do jardim. Ele trabalhava no cultivo do jardim. Há um historiador que diz que em 3 horas, Adão deu mais de 3.000 nomes dos animais que estavam ali. E tudo que Adão fez tinha um propósito, porque a primeira palavra que Deus deu a Adão foi essa: Adão, eu quero que você coloque nome nos animais. Eu quero que você coloque vida, eu quero que você fale com eles. Deus dá a Adão uma função de falar com os animais, de colocar nome neles. Então essa foi a primeira palavra que Deus deu a Adão, porque você se lembra que estava um caos, Deus falou em meio ao caos e trouxe vida. Agora era a vez de Adão falar e trazer vida, trazer nome, trazer substância, usar a palavra, usar o fonema para trazer a existência, para dar origem, criação, para fazer acontecer. Então Adão trabalhava no jardim, mas a diferença de Adão e de eu e você é que Adão não se cansava. Adão trabalhava, mas não se cansava, ele não se fadigava, ele trabalhava e o trabalho era prazeroso, era um trabalho gostoso. Então Adão, ele poderia desfrutar daquele jardim. E eu acho interessante
que Adão era inocente quanto ao mal. Por mais que Adão nasceu grande, porque Adão não ficou dentro de um ventre, Adão já nasceu grande, ele já nasceu maduro. Adão já nasceu inteligente, ele já nasceu na posição de homem. Adão, mesmo sendo formado já adulto, Adão era inocente quanto ao mal. Adão não tinha maldade, mas ele tinha noção do que era certo e do que era errado. Apesar de não ter maldade em si, sabia muito bem o que era isso. Então Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, logo, Adão era 100% parecido com a santidade de Deus. Ele se parecia muito com Deus, ele era a cara de Deus, 100% parecido com Deus. Por isso que Deus colocou um limite em Adão, e esse limite era para provar a sua fidelidade. Porque Deus é um Deus que nos impõe limites. E esses limites que Deus coloca em mim e você é só para provar um nível de obediência que temos para com Ele. Então Deus diz assim: Adão, por mais que você se pareça comigo, por mais que eu me relacione com você, por mais que eu te criei a minha imagem e semelhança, por mais que eu te coloquei em um jardim, onde você tem prazer em deleitar em tudo, eu vou te colocar alguns limites, e o limite é esse: eu vou te ordenar que de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Você pode se alimentar de qualquer árvore que você quiser. Qualquer árvore que você sentir deleite de se alimentar, você se alimente. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa você não pode tocar. Porque no dia em que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então Deus colocou um limite a Adão. Adão, você pode ir até aqui. Coma de todas as árvores, usufrua dos benefícios do Éden, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque se comer, certamente morrerá. Então não comer aquela árvore, demonstraria para Deus o grau de responsabilidade que Adão tinha, com as ordens que ele mesmo liberava. Então durante muito tempo, Adão se saiu muito bem no seu relacionamento. Durante muito tempo Adão se relacionou com Deus em obediência. Além de não faltar nada para ele, nem para Eva, ele poderia desfrutar ao cair da tarde em um relacionamento com o Pai, com Deus. Então o próprio Deus na Trindade vinha falar com Adão, ia se relacionar com ele em um momento de comunhão, de adoração. Talvez ele vinha, e aí Adão, colocou o nome em algum animal? Coloquei, Deus, o nome desse animal é esse. Talvez Deus vinha no cair da tarde e perguntava como foi o seu dia, como é que você está, como é que está o teu coração, e eles conversavam, um relacionamento íntimo. Então Adão, ele viveu o período da inocência. Diga isso: Adão viveu o estado da inocência. O termo inocência vem do latim, cujo significado significa não ou isento de nocivo. Assim, inocência significa não nocivo ou não fazer mal a alguém. Então Adão, ele veio criado por Deus já como homem maduro, homem experiente, homem inteligente, não tinha maldade, mas sabia o que era certo e o que é errado, mas ele vivenciou no período da inocência, ou seja, ele se assemelhava a uma criança ingênua. Mesmo Adão sendo homem, ele tinha a ingenuidade de uma criança, simples, pura e com o caráter limpo, sem conhecer qualquer tipo de maldade. Então Adão vem nesse período de inocência. Adão foi criado santo, porque não conhecia o mal, mas mesmo não conhecendo o mal, Deus precisava colocar um limite em Adão, colocá-lo à prova. Então quando uma criança vem ao mundo, você que vai gerar um filho, está grávida, ou o seu filho que nasceu agora, uma criança quando vem ao mundo, um recém-nascido quando vem ao mundo, ele vem com a sua alma intacta, novinha, zerada, lacrada, não tem maldade nenhuma, completamente sem culpa. A criança nasce com a sua alma perfeita, sem culpa nenhuma, não tem responsabilidade, exceto pelo pecado original, de que essa pessoa não sabe porque é criança ainda. Então Adão, ele foi criado em estágio de maturidade. Então Deus não criou Adão com uma mente infantil. Por mais que ele nasceu grande, a mente de Adão não era uma mente infantil, ao contrário, era uma mente madura. Porém, Adão era inocente. Porque se Adão nasce com a mente de criança, Deus não poderia cobrar de Adão responsabilidade.
Por isso que muitas vezes Deus não cobra responsabilidade de algumas pessoas, porque você tem idade, altura e tamanho, mas ainda é um eterno bebezinho. Deus só cobra responsabilidade de gente que entendeu o seu grau de maturidade. Até quando Deus vai pedir para você se responsabilizar com aquilo que Ele confiou nas suas mãos? Até quando Deus vai precisar cobrar as mesmas coisas de você? Até quando Deus vai precisar falar as mesmas coisas para a gente quando se reunimos aqui em um domingo? Até quando vamos permanecer como eternos bebês espirituais? Porque Deus não vai cobrar de bebê. Bebê não tem responsabilidade. Bebê não paga conta. Bebê não assume compromisso. Bebê só chora e faz meleca. Ah, você está longe ainda. Então Deus não pode cobrar de você um grau de maturidade que você não assumiu estar. Então Adão nasceu grande, mas a mentalidade era madura, apesar de ser inocente. Então, eu fico com as palavras de Paulo em 1 Coríntios 14, 20. Paulo diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas na malícia sejam criancinhas. Esse versículo aqui eu sou apaixonado por ele. Como é difícil aplicar isso. Paulo diz, no seu entendimento, amadurece. No seu entendimento, sai da fralda. No seu entendimento, destrava, dá uma resposta. No seu entendimento, fala outras coisas, estuda mais, pensa antes de falar. No seu entendimento, raciocina mais, calcula mais, se prepara mais. No entendimento, anda um passo à frente. No entendimento, destrava. Agora, na malícia, seja uma criança. Criança não tem malícia, quem tem malícia é velho de igreja. Criança não tem malícia, quem tem malícia são homens. Quem tem malícia é a gente que já entendeu, que já compreendeu, mas muitas vezes não é flexível o que Deus tem falado. Paulo diz, no seu entendimento, dá uma resposta para tudo aquilo que você está ouvindo, vivendo, mas na malícia, ou seja, nas responsabilidades de humano, seja uma criança, não entre na mesma desordem que o mundo está. Então, quando eu falo de inocência, eu estou falando e considerando que Jesus tinha paixão por criança. Diga assim, Jesus tinha uma paixão por criança. Sabe por quê? Lucas 18:16 diz o seguinte, Jesus, porém, chamou algumas crianças para si, e olha o que Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então a primeira coisa aqui de quem que é o reino de Deus, não é de denominação, não é de visão de pastor A, pastor B, o reino de Deus é para as crianças. Crianças maduras, não adultos infantilizados. Ele diz assim, porque o reino de Deus é das crianças. Segundo, Mateus 18:3, ele diz assim, e em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Quer mais uma? Salmo 8:2, da boca das crianças, ou da boca das criancinhas, é que saem os perfeitos louvores. É que Deus suscita o perfeito louvor. Então Jesus carregava em si uma maturidade muito violenta para ter 30 anos e enfrentar o que enfrentou, mas ainda tinha a inocência de uma criança. Jesus, mesmo sendo maduro, tinha a inocência de uma criança. O autor de Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz, que ainda que tentado neste mundo, jamais pecou. Hebreus 9:28 diz que Cristo permaneceu sem pecado algum. Olha a inocência. 1 Pedro 2:22 diz que ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Por isso que Cristo pode justificar eu e você diante de Deus, porque ele foi achado perfeito. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vivem para interceder
por eles. Ele é o nosso mediador, porque nele não foi encontrado pecado algum. Ele é o nosso mediador, por mais que foi um homem maduro, teve em si inocência, não houve, o pecado não entrou na sua vida. Então Satanás precisava quebrar essa inocência no Éden. Satanás precisava tirar essa pureza entre Adão e Deus, entre Eva e Deus. E foi fácil para Satanás, porque ele é muito astuto. O que o diabo faz? Satanás incorpora em uma figura de uma serpente. E o que Satanás faz? Ele vai tentar distorcer a palavra que Deus havia dado a eles. Então qual é a palavra, qual é a ideia de Satanás? É enfraquecer o que Deus disse para você. A ideia do inimigo é enfraquecer a palavra de Deus na sua vida. Então o trabalho da serpente é enfraquecer a palavra que está guardada em seu coração. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente é mais astuta de que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Olha o que a serpente disse para a mulher: ô Eva, vem cá Eva. E a Eva vai lá. E assim disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o diálogo entre a serpente e Eva. Não comereis da árvore do jardim? Respondeu a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse não comereis dele, nem neles tocarei, porque senão morrerás. Olha a serpente dizendo para a mulher agora: certamente não morrerá não, você pode comer, fica tranquilo, porque Deus sabe que num dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão como Deus, e conhecereis o bem e o mal. Então a serpente chegou em Eva e disse: Eva, vamos conversar um pouco, quero conversar com você. Satanás materializado na serpente disse: o que Deus disse a você? E Eva diz: Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, mas não pode comer dessa árvore aqui do jardim, porque se a gente comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. Aí a serpente vai pegar a palavra de Deus e vai distorcer dizendo: não, Deus não disse isso. Você pode comer, porque certamente não morrereis. Então dá um nó na mente de Eva, entra uma dúvida na mente de Eva. Eu quero dizer para você, há um debate violento, agora se trava uma guerra no Éden. A serpente e Eva. E a serpente vai liberar cinco tipos de tentações. 5 maneiras diferentes para tentar fazer Eva cair. A serpente tentou Eva em 5 estágios. Quantos estágios? Quantos estágios? Primeiro estágio que a serpente usou contra Eva, usou a audição. Então fez a palavra de Deus parecer um erro. Se você comer da árvore, certamente não morrereis. Então Eva parou para ouvir. Então esse foi o primeiro estágio de queda. Ela deu ouvido à serpente. Segunda tática para a serpente derrubar Eva, a visão. No meio de um monte de árvore, a serpente disse: olha aquela árvore ali que linda. Então a serpente fez com que Eva olhasse e enxergasse naquela árvore algo mágico, algo de sabor, algo melhor, algo maior. Também a serpente usou a terceira arma, o olfato. Então Eva emprestou o ouvido, Eva emprestou a visão, e Eva emprestou o olfato. A serpente chegou e disse: olha o cheiro dessa fruta. Sente o cheiro. Olha que fruta diferenciada no jardim. E Eva vai caindo. E o quarto, Eva toca na fruta. Então, não bastante de ouvir, não obstante de ver, não obstante de sentir o cheiro, ela vai tocar na fruta, ela vai tocar no fruto proibido. E o quinto e último, sabe o que acontece com Eva? Ela escuta, ela vê, ela sente o cheiro, ela palpa, e por último, que é a queda dela, ela vai colocar no paladar, é o golpe final, ela come. Só que a pergunta que me intrigou essa tarde foi essa. Eu não sei se eu vou falar isso aqui não. Aonde estava Adão? No momento em que a serpente estava tentando Eva. Aonde estava Adão? Aonde
no momento em que a serpente estava tentando Eva. Algumas linhas teológicas que dizem que Adão não estava presente no momento. Mas se você for ler o texto, você vai perceber que Eva, ela ouviu, viu, sentiu o cheiro, apalpou, comeu, e o versículo que lemos é bem claro em dizer que após ela comer do fruto, ela dá imediatamente a Adão. Ou seja, Adão estava do lado de Eva, ouvindo o que a serpente estava falando, vendo o que a serpente estava propondo, ouvindo a serpente desmentindo a palavra de Deus, e Adão simplesmente estava no silêncio, omisso, calado. Adão não fala nada. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Eu quero dizer para você, é muito fácil você tentar alguém com fome. Jesus foi tentado de barriga vazia. Adão foi tentado de barriga cheia. Jesus foi tentado no deserto sozinho. Adão foi tentado no jardim com Eva. Quando Eva come do fruto, todo mundo pensa que Eva morre na hora. Só que a morte não foi imediata, a morte foi gradativa. Ela come do fruto, percebe que não morreu, ela pega do fruto e dá para Adão, Adão come do fruto, percebe que não morreu também, e fica por isso. Porque a morte aqui é gradativa, por isso que o salmista diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tem coisas que você faz hoje que, isso aqui não dá nada não, pastor, isso é tranquilo, estou acostumado a fazer. Você pensa, haverá uma colheita lá na frente, o futuro te espera lá na frente. Você come e imediatamente você não sente que Deus foi embora da sua vida, que você comete um pecado, você não sente que Deus saiu da sua vida de imediato. Você comete mais um delito, você não percebe que Deus saiu da sua vida. É uma queda gradativa, vai se ausentando aos poucos, vai se ausentando aos poucos. Então Eva e Adão não morreram imediatamente, por isso que Adão comeu do fruto, porque quando Eva comeu do fruto, Adão fica vendo. Então Eva come, não morre, Adão vai comer também, porque a sua esposa não havia morrido. Você está aí, diga amém. E é interessante que Eva não quis cair sozinha. Esposa abençoada. Ela diz, eu vou cair, tu vai cair comigo também. Porque tem gente que não tem prazer em cair e levar você junto. Então, para aliviar sua culpa, ela come e passa para Adão, ou seja, eu não vou cair sozinho. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejada para entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Então foi um pecado gradativo. A pergunta de novo é essa: aonde estava Adão quando a serpente tentou Eva? O cara estava lá e não fez nada. E isso tem entrado na igreja, na família, na empresa, nos casamentos. Uma omissão da parte masculina. Homens omissos, sacerdotes calados, homens que estão vendo a ameaça da serpente no jardim, mas não reagem, não fala, não confronta, é omisso. A palavra omissão quer dizer deixar de falar ou dizer alguma coisa. Quando é para você dizer, você não diz. Quando é para falar, você não fala. Você está omisso a muitas situações que Deus tem colocado diante de você. E Deus me trouxe nessa noite para dizer para você, você precisa se posturar. Porque se você não se posturar, a serpente vai tirar você do lugar que Deus te plantou.
Omissão, diga assim, omissão. Diga mais forte, omissão. É deixar de fazer ou de dizer alguma coisa. Você se calou para certas circunstâncias, você é omisso. Você não quer sentar e gastar tempo ministrando a sua esposa, omissão. Você está vendo seus filhos se perdendo no homossexualismo, nas drogas, em outras religiões. Você está vendo seus pais se definhando. Você está vendo gente perdendo família, perdendo casa, perdendo trabalho. E você não quer gastar tempo ministrando, dizendo palavras. Você está omisso, assistindo isso. Precisamos ter a nossa identidade restaurada, porque isso foi um grande erro na vida de Adão. Porque Adão viu a serpente falando com Eva, viu a serpente dando fruto. Adão viu tudo isso, mas ficou quieto. Ou seja, a omissão é não fazer quando deveria fazer, é não dizer quando deveria dizer, é não confrontar quando deveria confrontar, é não se posicionar quando deveria se posicionar, é não se comprometer quando deveríamos nos comprometer. Omissão é deixar para fazer o que deveria ser feito para outro dia. Então a sua mulher quer conversar com você há muito tempo, você fica correndo dela. Os seus filhos querem gastar um tempo com você e você foge. Você já percebeu? Esse silêncio de Adão está sobre os homens do século 21. O homem chega em casa cansado, a mulher chega em casa cansada. A mulher toma um banho, o homem toma um banho. A mulher vai jantar, ela quer abrir o coração para o homem. Olha, meu dia foi assim. Olha, eu passei por isso. E o homem fica em silêncio. Ô amor, você não quer conversar? Respeita meu tempo. Estou cansada. Você não está vendo que eu trabalhei o dia inteiro? Que pergunta é essa? Não enche meu saco. Você está vendo o seu jardim sendo infiltrado pela serpente e a omissão presente. Só que o problema não foi só essa omissão na vida de Adão, foi que essa omissão passou pelo livro de Gênesis inteiro. Porque da mesma forma que a serpente induziu Eva a comer do fruto e Eva caiu, e Eva caindo derruba Adão, a mesma forma aconteceu com Abraão e Sara. Sara pegou Agar e deu para Abraão, e Abraão caiu. E Abraão não fala nada, porque Agar era uma concubina. Essa mesma missão foi para a vida de Ló. Ló não conseguiu falar, foi omisso, vendo Sodoma entrar na sua vida e na vida dos seus filhos. Uma omissão generalizada. Ou você confronta a serpente, ou a serpente vai te remover do lugar de delícias que Deus te colocou. Eu tenho visto homens omissos dentro do lar. Eu não sei se eu vou falar, posso falar? O papel do homem ainda é o viril, o homem é viril, o homem é o homem tem que ter o jogo de cintura, é o homem que é responsável pela casa, é o homem que é responsável pelos filhos, é o homem que corre atrás, é o homem que vai na frente. Eu estou vendo muitos lares invertidos, homens omissos. As mulheres fazem muito mais do que os homens, porque os homens estão omissos, em silêncio. Isso é maldição de Adão para a sua vida e para a minha vida. Porque Adão ouviu e não se posicionou, não falou. Sabe o que Adão tinha que fazer? Serpente, vai para lá. A palavra de Deus não diz isso. Eva, você é minha esposa, vem para cá, vai fazer outra coisa. Adão tinha que defender a mulher e tinha que defender o jardim. Adão ficou escondido e disse assim, Eva, deixa a Eva lá. Eva caiu e Adão estava do lado e não viu. Então o seu lar está sendo omisso. Qual foi o último dia que você sentou com seu filho, ministrou a vida do seu filho? Qual foi o dia que você sentou com a sua esposa, conversou com ela, tanta coisa precisando resolver, seu casamento está acabando, seu ministério está acabando e você não aprendeu ainda, o seu filho não consegue te honrar mais como pai, não te honra mais como mãe, e você está levando isso com a barriga, omisso! Eu quero resgatar a hombridade masculina nessa noite. Homens sacerdotes com postura, homens que não vão ficar em silêncio, não vão se omitir. Homens que não vão ver os seus filhos se definhando, a sua esposa à beira da queda e vão ficar assistindo tudo isso como se não tivesse acontecendo. Não. Deus vai levantar homens para quebrar esse silêncio. Resgata no seu lar a hombridade masculina. Você é viril. Você é macho ainda.
Há uma omissão do homem na sociedade. O homem está omisso, em silêncio. A omissão do homem no seio da igreja. Posso falar? Tem muito pastor vendo a serpente trazer o fruto proibido para a igreja, porque Eva representa a igreja, Adão representa o cuidador do jardim da igreja. Tem muita gente vendo isso acontecer, muito líder que não confronta mais, que tolera o pecado no altar, que tolera o pecado no seio da igreja, que ameniza a sua mensagem para não perder o dizimista e o ofertante. Ah, não pode ofender porque a família dele é grande. Vai que você fala algo e ele vai embora. Então a serpente entra, faz o que quer dentro da congregação, induz as pessoas ao pecado, oferece o fruto proibido para todo mundo. E o pastor, que é Adão, está omisso. Não tem palavra de confronto, não confronta a omissão, não confronta a realidade. Dificilmente você entra hoje dentro de uma igreja evangélica confrontado. É só palavra de autoajuda, é só palavra de bajulação, que Deus vai te honrar esse ano de 2018, que você vai ser próspero, que você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, que você vai dar a volta por cima. É só mensagens almáticas para bajular o seu ego e arrancar a tua oferta. Mas eu vou dizer para você, a nossa igreja não é omissa, não se cala, os nossos homens ainda falam. Nós não teremos uma geração de Zacarias, homens que não falam, homens que não profetizam. A nossa geração vai falar, vai voltar a falar. Não fique em silêncio, não se isole. Sabe por quê? Porque quando Adão caiu, ele percebe que ele havia comido do fruto. Ele vai fazer o quê? Vai pegar folha de figueira para tentar tapar a sua nudez. Vai tentar esconder. Porque a primeira coisa que Deus mandou Adão fazer foi dar nome aos animais. Quando Adão fala, Adão traz ordem ao jardim. Quando Adão se cala, ele traz o caos de novo. E a omissão faz o homem se esconder de Deus e de suas responsabilidades. Tem muita gente aqui escondida atrás de uma folha de figueira. Tem muito homem aqui se escondendo atrás da esposa, fazendo da esposa uma figueira para se esconder. Deus está tirando a nossa geração hoje desse estado de omissão. A religião mantém seus líderes omissos. Não falam sobre pecado, não falam sobre aborto, não falam sobre essa ideologia de gênero. A religião tem folha de figueira para amenizar a sua culpa. E aí a gente vê uma geração que foge, cai em pecado, foge. Comete algum deslize, foge. Vê alguma situação que não quer confrontar. Olha aqui, sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. Sabe por que você não consegue mais confrontar algumas situações? Porque o seu estado emocional está precário. Você não tem mais emocional para confrontar aquilo que você confrontava antes com força. O seu emocional está abalado, você precisa repor a sua serotonina, você precisa da substância do prazer novamente. Você ficou tão preocupado com algumas situações que se deu tanto de você, colocou tanta força para resolver isso, que o seu emocional abalou. Então situações pequenas que era para você resolver com facilidade, você não consegue mais resolver. Então você prefere se esconder do que resolver. Já aconteceu isso comigo. Situações pequenas de eu não ter força para resolver, porque eu estava omisso e arrebentado emocionalmente. Por isso que eu sou a favor de você ser espiritual, mas ser humano. Se você não tem humanidade na sua espiritualidade, é carnalidade. Não adianta se esconder, porque se você se esconde, eu tenho uma palavra para você que está se escondendo de Deus. Eu tenho uma palavra para o Jonas Fujão. Eu quero dizer para você no Salmo 139, versículo 7. O salmista diz: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu estás lá. Se fizer a minha casa no céu, a minha cama, tu também está lá. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, ocultarei as trevas, tu me tornarás em noite luz que me circunda. Nem ainda as trevas, nem as escuridões, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz resplandecem a mesma coisa. O
o salmista está dizendo, se eu me esconder mais profundo, ele me encontra. Se eu me esconder mais alto, ele me encontra. Se eu for para o mais profundo do mar, ele me encontra. Não tem como eu esconder-se de Deus. Deus está trazendo hoje a restauração do sacerdócio masculino. Tome a rédea da sua casa. Você é o sacerdote de lá. Força! Homens viris, sacerdotes, homens que não vão deixar a serpente dominar a casa. Você está vendo a fofoqueira comendo a sua mesa, rapaz, você não fala nada. Não, é amiga da minha mulher. Põe para correr de lá, vai destruir a tua casa. Você está vendo seus filhos se perdendo, mas é amiguinho do meu filho, põe para correr de lá. Senão ele vai tomar o mesmo caminho. Não, pastor, já está crescendo, né? O meu filho, enquanto morar comigo, vai fazer o que eu quero. No dia que ele tiver barbado e morar fora, ele faz o que ele quiser. Enquanto morar na minha casa, vai ter que andar conforme a disciplina. Agora o moleque tem 10 anos, não, ele quer ficar jogando videogame, vai tomar banho, vai vir para o culto comigo. Quando você chegar, você faz o que você quiser. Se você não cuidar dele agora, ele vai bater em você amanhã. Se você não cuidar dele agora, o traficante vai cuidar amanhã. Se você não cuidar da sua mulher agora como homem, o mundo vai cuidar dela amanhã. A serpente bombardeando Eva, e Adão só, onde eu estou? Onde eu estou? É o fruto, Eva. Vamos comer junto, Eva. Você cai, eu também caio. Tinha que falar, não, Eva, peraí, Deus falou que com a gente. Tudo isso aqui é nosso, tem ouro, tem sardônio, tem tudo isso aqui é nosso. Não, segura a ponta aí, não é, vai pra lá, cara. Agora tem mulher que manda mais em casa do que o marido. Cuide do mim, não se assusta não. Não entenda como machismo, mas a Bíblia diz que o homem ainda é o cabeça, a mulher tem que andar lado a lado, ombreado, junto. Mas infelizmente quando o homem não se posiciona, a mulher tem que se posicionar para fazer o que o homem tinha que fazer. Então você vê hoje uma geração de homens omissos, que a mulher tem que amarrar, colocar uma corda, pendurar o cara, vamos para a igreja, o cara vem arrastado. Tem que ir para o culto, né, pastor? É ossos do ofício. O filho passa uma situação, quem tem que corrigir é a mãe, porque o cara não sabe levar o cara para tomar um sorvete e corrigir. Eu quero dizer para você, eu termino, 5 consequências de ter comido do fruto proibido. Posso falar ou não? A primeira consequência de Eva ter comido do fruto foi essa: a serpente foi punida a rastejar pelo chão e comer pó. Essa foi a primeira sentença que eles receberam. Segundo, a mulher foi punida de gerar, ter filho sentindo dor de parto. Percebe que a dor de parto foi uma punição por desobediência. Eu vou ter que fazer uma cesariana, vai doer um pouquinho. Porque Eva lá atrás comeu do fruto. Quer mais uma? Essa aqui não vocês vão falar não. O homem foi punido a trabalhar e comer do seu suor. Está reclamando do trenzão cheio? Pastor, eu estou dentro do trem, pastor. Você ficou omisso. Pastor, está difícil ganhar dinheiro. Eu sei, é punição. Deus está falando, Adão, você não se posicionou, você não defendeu Eva nem defendeu o jardim, vai ter que comer do suor do seu rosto. Em outras palavras, vai ter que ser macho para correr atrás do pão. Então, olhando uma visão teológica, trabalho parece ser uma punição. Apesar que a Bíblia fala que cada um comerá do suor do seu rosto, né? Mas você vê aqui que foi uma consequência da desobediência. Quarto, a terra seria punida. De que forma? Produziria espinhos e abrolhos. A terra sofreria.
Você vê hoje a terra, a manifestação da terra, a terra está falando por si só, é tsunami, é tempestade. A terra está dizendo, chega de poluição, chega do pecado. A terra está chorando, e o que para mim é o pior, Adão pegou Eva, Deus pegou Eva, pegou Adão e disse, Adão, infelizmente, cara, vocês vão ter que ser expulsos do jardim. E tem mais, vou colocar uma espada aqui. Não se entra mais. Você pode escolher. Você tem tempo para escolher. Ou fica. Se postura para não ser omisso. Ou colhe 5 consequências que eu não queria colher. Porque quando você é expulso do jardim, você não perde só os prazeres do jardim, porque são maravilhosos. Você perde o que para mim é especial. Você perde a comunhão com Deus. Só que Deus ama tanto o homem, que quando Adão está saindo assim do jardim, com a folhinha de figueira, Deus fala, não, cara, é meu filho. Deus pega um animal, corta o animal, tira a pele do animal, veste o casal. E diz, agora vai ter inimizade entre a serpente e a mulher, mas vai nascer do ventre de uma mulher um Messias. E a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aquele cordeiro que foi aberto e foi para as costas de Adão e Eva, foi uma pele de salvação para Adão e Eva, para que todo mundo que olhasse para Adão e Eva saindo do jardim, não olhasse para eles nus, sem roupa, para que não mostrasse a vergonha. Aquele cordeiro que foi aberto é a tipologia de Cristo. Quando você caiu, saiu do Éden, está debaixo de uma palavra de peso, ele veio através de Deus para a terra, ele se entregou na cruz do madeiro em forma de filho unigênito do Pai, ele deu a sua vida em favor de muitos, de todos nós, ele se entregou para que você e eu tenhamos vida e vida com abundância. Então Deus hoje está liberando para a nossa vida hoje um tempo de misericórdia, de graça. Ele está dizendo, por mais que você caiu, por mais que a serpente te induziu, eu tenho vestimenta para você, roupa nova para você. Achando que o ano vai terminar e você vai ficar do jeito que está. O diabo está pensando que você vai perder tudo, que você vai ficar amargurado, endividado, pobre. Deus está dizendo, eu vou trazer tempo de restauração para a sua vida. Há um vestimento de graça nessa noite. O Senhor veste seus filhos hoje com graça. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei o que a serpente te induziu, eu não sei qual foi a sua omissão. Mas eu sei que quem é filho, irmão, sempre vai ter um pai do lado dizendo, não, peraí, vamos consertar isso. Vai sofrer consequência, mas não vai ficar envergonhado diante dos homens. Quero que você coloque, aleluia. Eu quero só você que quer uma roupa do Pai. Você que quer se vestir desse cordeiro imaculado santo. Você que em alguma área da sua vida ficou nisso, perdeu o jardim. Você que está sendo induzido, bombardeado pela serpente. Aleluia. Se eu fosse você, eu sou o primeiro a estar aqui porque eu preciso dessa roupa hoje. Deus quer resgatar o sacerdócio masculino. Deus quer colocar em você, Eva, um tempo de prioridade à palavra de Deus. A serpente vai tentar você. A serpente vai te induzir ao pecado. A serpente vai tentar embotar os teus sentidos. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não perca o ambiente que Deus colocou. Não permita o pecado te tirar do ambiente que Deus plantou. Sai do seu lugar, só você que precisa. Só você que precisa.
Você que precisa de uma restauração familiar, o casamento está quebrando. Você que precisa de uma restauração com os seus filhos, os filhos se perderam, você quer a ajuda de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está se sentindo sozinho, não consegue tomar as rédeas da casa mais, perdeu o controle, saiu do seu comando, você quer ajustar essas coisas novamente, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Você que um dia falou, um dia confrontou, mas o seu emocional está abalado para isso. Deus quer restaurar esse emocional para você voltar a ser o homem que você sempre foi, a mulher que você sempre foi. Vem, 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 vem. Deus vai quebrar o silêncio hoje. Você não pode se calar. Você não pode se calar. Você foi feito por Deus para falar. Não se cale. Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Toque-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Toque-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Quero queimar. Pastores, orem por essas pessoas aqui. Há uma vestimenta de graça aqui hoje. Presbíteros, evangelistas, orem por eles. Há um tempo de graça nesse lugar hoje. Deus está perdoando pecados aqui de pessoas que estão se arrependendo hoje. Se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilha no meio de vós. Você tem mente de governo, Adão. Só permita. Não permita. Não permita o engano no seu jardim. Bote para correr a serpente do seu jardim. Ponha para correr as palavras de maledicência, as palavras contrárias. Não permita. Não permita o teu lar ser invadido por fofoca. Não permita o seu lar ser invadido por bebidas. Não permita o seu lar ser invadido por promiscuidade, por adultério. Não permita isso. Coloque essa serpente para correr, porque senão ela vai derrubar você. Ele manda lagassuri e anda labás. Ele manda labassuri e anda labás. A igreja quer orando comigo agora. Nós temos uma batalha espiritual tremenda hoje. Isso, uma grande batalha espiritual hoje foi gravada. Cadeias e principados estão sendo quebrados hoje. Marchando pra guerra, galavados cavalos, urso leão rugir. Vejo fogo nas costas, marchando pra guerra. Coração. Toda cadeia que prende você hoje, toda cadeia do medo, toda cadeia da omissão, do engano, seja quebrado na sua vida agora em nome de Jesus. Toda serpente rodeando teu casamento, toda serpente rodeando os teus filhos, tudo aquilo que está rodeando o seu entendimento para destruir, para trazer separação entre você e Deus. Eu quero liberar uma palavra desse altar sobre a tua vida hoje. Eu quero quebrar na tua vida hoje a serpente que está laçando teus filhos, a serpente que laça o teu casamento, a serpente que laça o teu ministério, o teu entendimento. Coloque a mão no seu coração. Seja quebrado agora obras de macumbaria, de feitiço, de voodoo. Seja quebrado agora toda obra de encantamento, toda obra contrária, todo laço de Satanás, todo principado e potestade que se levantou na região das maldades contra a tua família, a tua casa, seja quebrado nessa noite. Obreiros, fiquem atentos, pastores atentos. Deus, lava essa igreja com o teu sangue, lava essa igreja do lado do teu altar, lava os teus ministros.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos nos colocar na brecha, na guerra hoje. A guerra é pelos homens, pelas mulheres, pelos filhos. Nós não queremos sair do jardim, Senhor. Nós não queremos perder a inocência. Não queremos deixar a serpente falar em casa. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos voltar a se posicionar. Se posicione, querido. Se posicione, querido. Querida, se posicione, feche os seus ouvidos. Todo jardim tem uma serpente. Todo jardim tem uma serpente. Por mais que tudo está dando certo na sua vida, vigie. Há uma serpente. Há uma porta aberta e a serpente já entrou por ela. Vigie. Deus está dizendo, é tempo de vigilância. Alerta, vigilância. Que a AIDS saia do seu corpo agora. Que a leucemia saia do seu corpo agora. Que o bico de papagaio saia do seu corpo agora. Você que tem uma enfermidade, a própria sua enfermidade. Que o nódulo saia do seu corpo agora. Que o câncer saia do seu corpo agora. Que as enxaquecas saiam do seu corpo agora. Que as pedras do rim saiam do seu corpo agora em nome de Jesus. Dor nas pernas, doença sanguínea, cardiovascular. Senhor, em nome de Jesus, aonde houver um tumor, aonde houver uma palavra, Senhor, alguma parte do corpo do seu filho que precisa de cura, eu libero agora em nome de Jesus. Eu libero agora em nome de Jesus. Dá nome para a sua doença. Dá nome para essa doença. Diga, não aceito no meu corpo. Sai agora em nome de Jesus. Diga isso, sai agora em nome de Jesus. Que seus ouvidos se abram. Que o seu coração seja trocado por um coração de criança. Gastrite, sinusite, bronquite, sai agora em nome de Jesus. Liberamos cura sobre esse lugar, Pai. Liberamos cura sobre esse lugar. Demônio, a doença, diga, saia do meu corpo agora. Não tenha medo de falar, fale agora. É um ambiente de cura nesse lugar. Você que tem problema com droga, seja liberto. Não deixe o vício te escravizar. Você que tem problema com sexualidade, seja liberto. Seja liberta. Não deixe o vício te escravizar. Que o seu entendimento abra hoje. Que aquilo que você não conseguia ver, você comece a ver. Que aquilo que você não conseguia sentir, você sinta. Que o Senhor hoje abra a sua visão para o mundo espiritual. Estamos em guerra nessa noite. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas há um principado sendo amarrado nessa noite. Há um governo sendo destruído nessa noite. Leviatã, Jezabel está sendo amarrado nessa noite. Jezabel não vai silenciar Acabe. Orabashuri anda labassa, peregabura, céu. Orabaramandora gassuri anda labassa. Ergafardo. Homens que vão tomar o posicionamento do lar. Homens que vão disciplinar os seus filhos. Homens que vão voltar a falar em casa. Mulheres que vão aprender. Mulheres que não vão cair na sedução da serpente. Eu vejo uma mulher aqui sendo laçada por um laço de adultério. Deus quebra esse laço na tua vida hoje. Eu vejo cigarros caindo no chão. Eu vejo copos quebrando no chão. E o Senhor está dizendo, eu estou quebrando vícios. Viciados, eu estou quebrando. Diz o Senhor. Eu vejo mesas dentro de casas viradas. Eu vejo casas desarrumadas. Casas sujas. Pessoas que não limpam a casa porque estão atrofiadas em um problema muito grande. Um espírito de imundícia no lar.
Dê nome para o seu problema hoje. Diga, não aceito isso. Melhor dizendo, dê nome para a sua serpente hoje. Diga, não aceito você na minha vida. Eu quero que a igreja se una nisso. Eu quero que a igreja se una nisso. Dê nome à sua serpente hoje. Se a sua serpente é o álcool, é a prostituição, é o adultério, é a mentira, é a pornografia, é o dinheiro ilícito, é a fofoca, é a maledicência, é o medo, é a síndrome do pânico, é a desconfiança. Dê nome para isso. Dê nome para isso. Diga, não aceito. Eu me posiciono, não vou ficar omisso. É interessante ver que tem muita gente omissa ainda. A casa está uma bagunça, mas não fala, não reage. Reage! Reaja! Reaja! Quero queimar por ti. Quero queimar por ti. Assume o sacerdócio. Quero queimar por ti. Amém? Põe a mão no seu coração, Senhor. Eu quero abençoar essas vidas. As vidas que foram curadas nessa noite. O Senhor está curando pessoas. Obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor derramou aqui. Obrigado, Senhor, pelas libertações do entendimento. Obrigado, Senhor, porque pais estão se posturando em casa novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sinto uma guerra muito travada aqui. Eu sinto que a vitória é do sangue de Jesus. Obrigado pelos teus filhos que caíram nessa semana, mas estão contritos, quebrantados em arrependimento. Obrigado por ver jovens chorando nesse altar. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor cobrir essa geração. Que a nossa geração não exponha o pecado, mas cubra o pecado. Eu quero dar uma ordem agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto de ministrar aqui divórcio. Se você está perto da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva, de quem você ama, segure na mão dessa pessoa. Há uma onda de divórcio chegando no Brasil com muita força. Há um espírito de adultério, de prostituição, de promiscuidade muito forte na nação. E eu quero dar uma ordem agora no mundo espiritual. Eu quero amarrar isso no mundo espiritual. Nós não veremos divórcio nesse lugar, Pai. Nós não veremos separações nesse lugar. Nós não veremos, Senhor, quebras de relacionamentos nesse lugar. Nós veremos restaurações. Eu sinto de ministrar isso na sua vida. Não desista do seu casamento. Lute por ele mais um pouco. Não desista do seu namoro. Lute mais um pouco. Do seu noivado, lute mais um pouco. Há um tempo de restauração. Você que é um pai, tem problema com seus filhos, não desista deles. Lute mais um pouco. Guerreie mais um pouco. Não seja omisso. E para terminar, eu quero orar para pessoas que estão com o seu ministério parado. Tem gente aqui que Deus me fala que está com o ministério parado. Foi machucado, foi ferido, não consegue mais colocar o ministério para andar. Não confia mais em homens, não confia mais em pastores, não confia mais em ninguém. Que se abra o seu entendimento nessa noite.